Imagine descobrir que existe um homem que afirma ter criado códigos capazes de curar doenças, restaurar a harmonia financeira, transformar destinos e até salvar o planeta da destruição. Parece roteiro de ficção científica, mas para milhões de pessoas ao redor do mundo, isso é algo absolutamente real. Hoje, você vai entender quem é Grigori Grabovoi, como ele construiu essa imagem de clarividente e salvador, e por que seu nome desperta tanto fascínio quanto controvérsia. Grigori Petrovich Grabovoi nasceu em 14 de novembro de 1963 na vila de Kirovsky, localizada na região de Chimkent, no Cazaquistão, que na época fazia parte da União Soviética. Ele veio de uma família com origens ucranianas. Segundo seus seguidores, ele foi uma criança saudável, que nunca precisou sequer ir ao hospital. Mas o que realmente diferencia sua história não é sua saúde física, é a narrativa construída em torno de sua consciência. Em sua filosofia, tudo é acessível. O que limita o indivíduo não é o mundo externo, mas a falta de consciência do próprio poder. Ao assumir responsabilidade pelo próprio destino e agir a partir da alma, a pessoa poderia transformar saúde e acontecimentos da vida. Essa mensagem de poder pessoal, responsabilidade e cocriação da realidade é o que sustenta a força de seus ensinamentos. Grigori Grabovoi se tornou conhecido principalmente pela difusão dessas sequências numéricas, que continuam circulando em livros, cursos e comunidades espirituais ao redor do mundo. Para seus seguidores, ele é um visionário que revelou ferramentas para a evolução humana. Para críticos, suas ideias levantam questionamentos e controvérsias. Desde muito jovem, Grabovoi afirmava saber qual era o propósito de sua existência. Ele se descrevia como médium e clarividente. Dizia ser capaz de perceber ameaças invisíveis que pairavam sobre a Terra, uma possível destruição da humanidade. E é aqui que a história começa a ganhar intensidade. Enquanto muitas crianças sonham com profissões ou aventuras, a narrativa sobre Grabovoi afirma que ele cresceu com um senso de missão, uma missão grandiosa: auxiliar no resgate de um planeta conturbado, salvar vidas, restaurar equilíbrio, reorganizar o destino humano. Mas como? A resposta, segundo ele, estava nos números. Grabovoi teve formação em áreas como saúde, matemática e numerologia, e foi a partir dessa combinação que ele desenvolveu aquilo que se tornaria a base de seu trabalho: as chamadas sequências numéricas. Esses códigos não eram apenas números aleatórios. Cada algarismo, segundo Grabovoi, carrega uma informação específica, uma vibração, uma qualidade energética. Quando organizados em determinada sequência, esses números criariam uma frequência vibratória capaz de influenciar a realidade. Mas existe uma condição essencial para que o método funcione: a fé absoluta na existência de um Criador e na própria descendência divina. Grabovoi ensina que somos filhos do Criador e que reconhecer essa natureza divina é o que permite ao ser humano influenciar criativamente sua própria vida. A proposta é ousada. Ele ensinava que ao concentrar a mente nessas sequências, visualizando, repetindo ou escrevendo os códigos, a pessoa poderia desbloquear males que afetam a humanidade. Doenças físicas, conflitos familiares, problemas financeiros, desajustes emocionais, até mesmo o destino individual. Parece simples demais para ser verdade. Mas para entender a força dessa ideia, precisamos mergulhar na lógica por trás dela. Segundo Grabovoi, tudo no universo é informação. E se tudo é informação, tudo pode ser reorganizado. Ele afirmava que a mente superior, enquanto onda, pode penetrar a consciência humana. Quando isso acontece, a pessoa acessa suas virtudes psicofísicas e pode inserir ali o desejo que quiser manifestar. Cura, harmonia, prosperidade, expansão da consciência. E talvez o ponto mais impactante: salvação do planeta.
Grabovoi defendia que o ser humano é descendente direto do Criador, que somos filhos do Criador, e que reconhecer essa origem divina é a chave para acessar o poder criativo sobre a própria vida. Para utilizar seus métodos com êxito, segundo ele, é necessária fé absoluta na existência de um Criador do mundo e na própria natureza divina. Sem essa crença, os códigos não funcionariam. Essa ideia reforça algo fundamental na proposta de Grabovoi: responsabilidade. Ele afirmava que somente o homem que reconhece que tudo é acessível pode influenciar criativamente sua saúde e os acontecimentos de sua vida através da alma, tomando responsabilidade pelo próprio destino. Essa mensagem de poder pessoal, de cocriação da realidade, é extremamente sedutora. Independentemente da posição que se adote, é inegável que Grabovoi construiu um sistema estruturado, uma metodologia, uma cosmologia própria. Ele desenvolveu centenas, alguns dizem milhares de sequências específicas para diferentes objetivos. Cada problema teria um código correspondente. Doenças específicas teriam números específicos. Situações financeiras teriam outras sequências. Questões emocionais, familiares, espirituais, tudo poderia ser reorganizado por meio da vibração numérica correta. A ideia central é que o universo responde à informação, e se você altera a informação, altera a realidade. Isso conversa diretamente com conceitos modernos da física quântica popularizada, ainda que muitas vezes interpretados de maneira simplificada. Mas Grabovoi vai além da teoria. Ele propõe prática, concentração, visualização, repetição mental. O método sugere que, ao focar intensamente no código, a consciência humana se alinha à frequência necessária para reorganizar os eventos. É como se o número fosse uma chave e a mente a fechadura, e essa combinação abriria portas invisíveis. Para quem acredita, essa proposta oferece esperança. Porque quando falamos de cura, de destino e de salvação global, estamos lidando com expectativas profundas. E expectativas têm poder. O fato é que Grabovoi se tornou uma figura conhecida dentro de certos círculos espiritualistas e esotéricos. Seus ensinamentos se espalharam por livros, cursos e palestras. Seus códigos passaram a circular na internet. Pessoas começaram a compartilhar relatos de experiências pessoais, relatos de cura, de transformação financeira, de mudanças inesperadas na vida. O que podemos afirmar é que a proposta de Grabovoi se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, a crença na natureza divina do ser humano. Segundo, a ideia de que tudo é informação e pode ser reorganizado. Terceiro, o uso de sequências numéricas como ferramenta prática para essa reorganização. Se você parar para pensar, há algo profundamente psicológico nisso. Quando alguém se concentra diariamente em um código associado à cura, por exemplo, ela está direcionando sua atenção para a possibilidade de cura, está ativando esperança, está mudando seu foco mental. E foco mental altera comportamento. Comportamento altera decisões. Decisões alteram resultados. Isso não significa validar a explicação energética proposta por Grabovoi, mas reconhece que a mente humana tem um impacto real sobre a vida. Talvez a força dos códigos esteja menos nos números em si e mais na intenção, na crença e na constância. Ou talvez haja algo além que ainda não compreendemos completamente. Essa é a pergunta que permanece aberta. O que é inegável é que Grabovoi construiu uma narrativa poderosa. Ele não apenas ensinou números, ele ofereceu uma visão de mundo. Uma visão onde o ser humano não é vítima do destino. Uma visão onde cada pessoa é coautora da própria realidade. Uma visão onde fé, consciência e informação se entrelaçam. O que você precisa levar daqui não é uma crença cega, nem uma rejeição automática.
é compreensão. Entender quem é Grigori Grabovoi significa entender o impacto que ideias podem ter sobre milhões de pessoas. Significa compreender como conceitos de poder pessoal, espiritualidade e ciência podem se misturar de forma sedutora. E, acima de tudo, significa perceber como o desejo humano por cura, segurança e propósito pode abrir portas para sistemas de crença complexos. E isso revela algo profundo sobre o nosso tempo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando os ensinamentos de Grabovoi, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações.